Bom, pessoal, agora nesse modelo novo, né, nós vamos aqui vamos falar sobre as últimas questões que caíram de função afim, tá bom? Na EA. E aí vamos começar aqui, ó. Bom, já nessa questão a gente pode destacar o seguinte: esse gráfico é o gráfico de uma função afim, né? Ó, o gráfico é ax mais b. Essa função ela representa uma decrescente, ó, da esquerda para a direita vem caindo. Se você reparar, ela cortou o eixo y aqui, ó, no 6, ó. O ponto onde a função corta o eixo y é o que a gente chama de b na função, né? Então, ó, na hora de escrever aqui a função f de x igual a ax mais b, a gente já vai colocar ax mais 6. Porque o b é sempre onde corta o eixo y, tá? Então, ó, e aí eu tenho um ponto nessa função. Que ponto é esse, Patrick? Ó, nós temos ali o ponto da raiz, ó. Onde a função cortou o eixo y é o que a gente fala que o eixo x, desculpa, é a raiz, tá? Então, ó, eu já tenho também que a raiz da função vale 3. Gente, raiz a gente troca sempre no lugar do x. E aí vamos ver como é que vai ficar, ó. Trocando ali no lugar do x, vai ficar da seguinte maneira, ó. A vezes 3, a gente sempre troca no lugar do x e lembra de igualar isso a zero. Então vai ficar assim, ó. A vezes 3 mais 6, isso é igual a zero. Ou seja, 3a, joga esse mais 6 lá para o outro lado, ele vai passar para lá como menos 6, ó. A então vale menos 6 dividido por 3. E aí, ó, menos 6 dividido por 3, a gente já encontra que o A vale menos 2. Bom, se o A vale menos 2, eu já acabei a questão praticamente, né? Ó, a partir do momento que eu encontrei que o A vale menos 2, como a função ela era representada por ax mais b, a gente basicamente terminou. Ó. Vamos jogar para cá. Ó. O que ele queria? Ele queria o valor de A. Né? Aí que terminou mesmo. O A vale menos 2. Mas só representando aqui a função, ó, a função é aquela função f de x igual a, o A é menos 2, tá bom? Então, ó, menos 2, x mais 6, essa é a função. E tá lá o que ele queria, né? O A vale menos 2. Tá? Então é só a gente marcar aqui e ser feliz. Tudo bem, gente? Ó, vamos seguir aqui na próxima questão. Já na próxima, ele deu essa função e falou que ela era positiva. É uma função afim. Por que eu sei que é uma função afim? Ó? Esse cara é o A da função afim e esse outro é o B. O A é o coeficiente angular, né? E o B é o coeficiente linear. O A negativo significa que a função é decrescente. Mas vamos lá, ele quer que essa função seja positiva. Então você vai colocar, ó, menos 2x sobre 3 menos 2. Para a função ser positiva, é só colocar ela maior que zero. Tá? Não é maior ou igual a zero, é maior que zero. E aí vai ficar assim, ó, menos 2x sobre 3 tem que ser maior do que 2. E aí vai entrar passa esse 3, ó, que está dividindo aqui, você joga ele lá para o outro lado, ele vai multiplicar, tá? Então vai ficar assim, ó, menos 2x é maior, 2 vezes 3 vai dar 6 lá do outro lado, né? E aí, ó, tem um problema, nessa inequação eu vou precisar multiplicar por menos 1, né? Por que eu preciso multiplicar por menos 1, Patrick? Porque aqui, ó, se você reparar, o lado que está o x está negativo, tá? Então, toda vez que isso acontecer, você vai multiplicar ele por menos 1. E aí, ao multiplicar por menos 1, olha como é que vai ficar. Ó. Eu vou pegar aqui, troco o sinal dos dois lados, tá bom? Então, ó, vamos trocar? Vai ficar assim. Trocando o sinal do menos 2x, vai ficar 2x. Trocando o sinal do maior, né? No caso, inverte, vai ficar menor. E o 6 vira menos 6. E aí, para terminar a questão, ó, é só passar esse 2 para lá dividindo. Então, x é menor que menos 6 dividido para 2.
para 2, né? E aí x é menor que menos 3. Tudo bem, gente? Lembra disso, ao multiplicar por menos 1, sempre troca o sinal dos dois lados. Trocou o sinal do menos 2x, virou 2x. Troca o sinal do maior, vira menor, e o 6 vira menos 6. E aí o gabarito é lá na letra B. Tudo bem? Então, ó, é isso. Ó, continuando aqui a nossa questão, o que a gente pode fazer? Na questão 69, na função, e aí ele colocou lá, ó, mx menos 2 que multiplica m menos n, sabendo que o f de 3 é 4 e o f de 2 vale menos 2. Então, ó, vamos lá, f de 3 é 4, eu vou trocar o x por 3. Vamos colocar primeiro essa informação aqui, ó. Então, primeiro vídeo aqui, gente, com essa mesa, né, digitalizadora. Então, por isso eu estou encontrando um pouquinho de dificuldade ainda, mas o importante é... Daqui a pouco eu pego o esquema. O importante é tu estar aprendendo aí e estar entendendo, ó. Então, ó, eu sei que o f de 3 é 4, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o x, ó, pelo valor do x, que é 3. Então vai ficar assim, ó, m vezes 3, aí, ó, menos 2, que multiplica m menos n, e aí quando eu trocar o x por 3, eu igualo a função a 4. E aí fazendo isso, ó, m vezes 3 é 3m. Jogando distributiva nesse menos 2, ó, vai ficar menos 2m, e menos 2 vezes menos n vai dar mais 2n, n de navio, né? E ali é igual a 4, ó. E aí eu cheguei a essa conclusão, 3m menos 2m vai dar m mais 2n é igual a 4. Guarda essa informação numa nuvenzinha aqui e vamos atacar o outro ponto que ele deu para a gente. Ó. O outro ponto que ele deu foi aquele ponto f de 2 igual a menos 2. Então vamos fazer isso. Ó. F de 2 é igual a menos 2. Aí adivinha o que eu vou fazer? No lugar do x eu vou trocar por 2. E no lugar do y, né, que é quem eu vou igualar a função, eu vou trocar ali por menos 2. Então vai ficar assim, ó, m vezes 2, tá? E aí o menos 2 que multiplica m menos n, isso aqui é igual a menos 2. Ó. E aí vamos continuar a conta, ó, é igual a menos 2. 2m, esse menos 2 vezes m e o menos 2 vezes n, menos 2 vezes m vai dar menos 2m. E menos 2 vezes menos n vai dar mais 2n. Graças a Deus, ó, por quê? Logo de cara, o menos 2m aqui, né, com mais 2m, ele já vai embora, ó, porque são simétricos, né? Aí você corta. E aí vai ficar 2n igual a menos 2. Passa o 2 logo dividindo, ó. N é igual a menos 2 dividido por 2. Logo, o valor de n é igual a menos 1. E aí já tem o valor de n, tá bom? Ó, vamos destacar aí qual é o valor de n. Ó. Tá lá, ó, o n vale menos 1. E aí vamos continuar aqui a nossa conta, né? No caso agora eu vou substituir lá na primeira equação que eu tinha separado. Ó. Na primeira equação eu tinha separado que mzão mais 2 vezes o n, só que agora vai ser 2 vezes o n, a gente acabou de achar ali que é menos 1, isso é igual a 4. E aí vai ficar assim, ó, m, 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Isso é igual a 4. Joga esse menos 2 para o outro lado e vai ficar m é igual a 4 mais 2. E aí a gente tira a conclusão que esse m então é igual a 6. Ó. E aí acabou o problema, né? Ele perguntou quais são os valores, ó. Quais são os valores de m e de n. O m vale 6, respectivamente, né? E o n vale menos 1, letra C, ó. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir? Bom, galera, questão 70. Sejam f e g as funções polinomiais de primeiro grau, tais que, ou seja, quando ele falar isso aqui, funções polinomiais de primeiro grau, ele está falando que é uma função afim, tá bom?
E ele falou que o gráfico de f passa por 2 e 0. Ó, o gráfico de f passa por 2 e 0. O de g ele falou que eu passo por menos 2 e 0. Só que ele falou que o 0 e o 3 é um ponto de interseção, ou seja, pertence aos dois. Ó. Então esse ponto 0, 3 pertence aos dois. Como ele está perguntando só se é crescente ou decrescente, eu posso fazer um esqueminha lá do A. Né? Qual o esqueminha do A? Você poderia substituir e criar um sistema? Poderia, trocar lá no f de x igual a x mais b. Mas aqui eu vou te ensinar, né, um método mais prático para resolver essa questão. Para a gente achar ali o coeficiente angular, gente, que é aquele o azinho, né, da nossa função, você pode botar aqui o a, ele vale a variação do y, que a gente chama de ΔY, sobre ΔX. O que seria isso, ΔY sobre ΔX? Você vai pegar um y menos o outro, assim, ó, é o yb menos o ya, dividido pelo xb menos xa. E aí, galera, olha só. A partir do momento que a gente tem ali o ponto, sempre na esquerda, ó, nós temos o valor do x e o da direita o y. Sempre assim, ó. Esquerda x, da direita y. Aí você pode botar nesse cara o da esquerda como o YA, XA e o outro XB e YB. Então, voltando aqui para o nosso problema, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, o A nessa função aqui, e esse A é o que determina se é crescente ou decrescente. Ó. Faz a diferença dos valores do Y, vai ficar 3 menos 0. Embaixo faz a diferença dos valores de X, ó. Vai ficar 0 menos 2, né? Lembrando que eu estou pegando o da direita menos o da esquerda. Tá? E aí vai ficar, ó, tá uma beleza essa reta aqui, né? 3 menos 0 é 3 sobre menos 2. Bom, gente, ó, esse sobre menos 2, né? Você tem que lembrar o seguinte, ó, aqui é menos 2, hein? Toda vez que eu divido um positivo por um negativo, vai ficar negativo. Então a conta aqui vai ficar assim, ó. Menos 2 sobre... Menos 3, desculpa, vamos apagar aqui, ó. Menos 3 sobre 2, tá? Então aqui, ó. Vai ficar positivo dividido por negativo, vai ficar negativo. E 3 sobre 2 vai ficar menos 3 sobre 2. Logo, se o A é negativo, toda vez que o A é negativo, essa função ela é decrescente. Ó, ela é decrescente. E para outra, para o G, vamos fazer aqui do lado. Para o G, né, nós temos os seguintes pontos para a função G aí que ele colocou. Ele falou que tem um ponto menos 2 e 0. Né, ó, tem o ponto menos 2 e 0. E tem o ponto da interseção, que é o próprio 0 e 3. Usando o mesmo processo, gente, vamos chamar de A, não vamos chamar de... Pode ser de A mesmo, só que eu vou colocar um Azão maiúsculo, tá? Só para diferenciar. Ó, a diferença dos Y, lembrando que o Y é sempre esse aqui, ó, da direita, né? Então, ó, 3 menos 0. Vamos para a diferença dos X, ó, aqui é um X é 0, o outro é menos 2. Vai ficar 0 menos 2. O que vai acontecer é que vai ficar assim, ó, 3 sobre... Esse menos 2 vira positivo. Então ficou 3 sobre 2. Gente, nesse caso, esse meu Azão aqui é positivo. Se é positivo, a minha função aqui é crescente. Então tá lá, ó, mais uma aqui para a gente encerrar, né, no caso. O F é decrescente e o G é crescente. Então o gabarito é a letra D. Tudo bem, gente? Espero que tu tenha gostado e você tenha entendido aí. Valeu!